São João Paulo II, rogai por nós. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus Vida. Eu sou o Rodrigo Mourão e hoje a gente está aqui para falar sobre a defesa da fé no dia a dia, né? Vamos ver quem já passou por uma situação assim, como é que é hoje, né? Agora, eu tive muita história já na adolescência, agora o mais velho, ninguém enche o saco mais, né? Então, mas vamos ver aí. Estou aqui com o Pedro. Pedro, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Com a Jaque. Oi, Jaque. Primeira vez gravando juntos, né? É mesmo? E a Laiane. Tudo bem, Lai? Oi, tudo bem. Então, é uma honra para você estar aqui, né? É uma honra. Então tá bom. Pessoal, eu queria agradecer muito o sim de vocês, aceitar vir aqui conversar. Também agradecer aos nossos colaboradores. Sem eles não seria possível, né, ter o espaço e tudo mais. Inclusive, rezem aí por aqui, pelo Instituto, por tudo que... Todo esse espaço que a gente tem que faz... permite, né, que todas essas atividades aconteçam. Agora mesmo está acontecendo um EPVM aqui, então o famoso curso de noivos, né, que é o encontro de preparação para a vida matrimonial, entre outras coisas. Então, você quer saber, você é de Brasília principalmente, né, mas você quer saber quando essas coisas acontecem aqui no Instituto, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, então @campusfidei, né, e, enfim, qualquer dúvida pode mandar lá também, a gente sempre avisa lá sobre os nossos eventos. Considere se tornar um colaborador, se você ainda não é. Qualquer valor ajuda, então, como você puder colaborar, vai estar sempre ajudando demais aqui. E se você não tem dinheiro nenhum, tudo bem, não tem problema. Você pode rezar e você pode mandar um episódio que você gostou muito. Se você gostou desse, gostou de outro, manda aí para alguém que não conhece ainda. Pede para escutar, para ver se gosta aí. E se não gostar, não fala pra ninguém, não. Deixa só se gostar. Guarda no coração. Guarda pra você, reza, tá bom? Mas é isso. Gente, então, a gente quer falar hoje sobre a defesa da fé no dia a dia, né? E vamos começar pelo mais óbvio, assim, vocês já passaram por uma situação, assim, de ter que defender... Vou usar o termo literal, porque depois a gente pode debater se é o único jeito, mas de ter que defender a fé, assim, falar com alguém mesmo, discutir, sabe, muito diretamente no dia a dia de vocês, em um ambiente que talvez não fosse um ambiente preparado para aquilo, né? Você não foi assim esperando que tivesse que acontecer aquilo, ter aquela... Aqui é uma discussão, no caso mesmo, e acabou tendo que passar por isso. Num lugar hostil, né? Eu passei por isso já, acho que a vez que eu mais me lembro propriamente foi quando eu era militar do Exército. Eu servi por 7 anos no Exército. E lá o ambiente do alojamento era sempre um pouco hostil, né? Um ambiente onde tem muito homem, sempre no começo do dia, às vezes na hora do almoço e no final a gente estava junto, né? Assim, os alojamentos são divididos pelos postos ou graduações. Aí eu fiz NPOR por 1 ano, depois eu voltei para outro quartel como tenente. Então era um alojamento onde tinham vários tenentes que são, em geral, novos e ganhando um dinheiro razoável. E são oficiais, né? E são oficiais. Então tem algum poder nas mãos, né? E dinheiro e não muita responsabilidade. Então, que eu me lembre, o que eu mais senti de ter que defender a fé em um ambiente que era meio hostil foi nessa época de alojamento e coincidiu mais ou menos com a época que eu comecei a conhecer a rede, que eu estava fazendo dating, e aí tinha um grupo de WhatsApp onde o pessoal mandava conteúdo pornográfico e, enfim, foi um período que tocou um pouco também a minha conversão. Mas aí acho que durante o episódio eu falo um pouquinho mais disso. E vocês, meninas? Eu fiquei rindo, que eu falei assim, nossa, eu vou falar disso, já vou começar o episódio assim, peraí, deixa eu tirar aqui minha espada da bainha, Deus vult, né? Defender a fé. Assim, desde que eu tive a minha conversão, assim, que foram, 12 anos atrás, sempre as pessoas questionam muito, né, o meu modo de viver, ainda mais de estar em ambientes que não são da igreja, né, no trabalho, na época na escola, enfim. E eu já tive umas boas discussões, assim, durante muito tempo, principalmente na escola, que tinha muita gente protestante também, e aí viram aquela mudança ali, né, de me tornar católica, e começaram a
questionar, assim. Uma vez eu tive embaixo de uma pessoa que claramente queria só, sei lá, atacar. Só encher o saco, né? Só encher o saco. Ela não queria, tipo, nada, não queria aprender nada. E aí eu sempre fui uma pessoa muito dada a discussões e não corro de briga, enfim. E acabava que ia nessa, assim, né? Ia sempre debatendo, até que chegou um momento que eu falei assim, cara, eu não vou ficar aqui gastando meu português, meu latim, porque não adianta, não vai dar em nada isso daqui, Isso sabe? é tipo um pincher, né? 1,53 m de puro ódio e teologia. Não então. Enfim, mas já aconteceram situações assim, das pessoas começarem, né? Mas, querendo ou não, todo lugar que hoje eu chego, por mais que não seja essa questão de uma discussão mais fervorosa, das pessoas quererem atacar de alguma forma, mas sempre tem dúvidas. Andam, assim, sedentas mesmo, né? Eu consigo ver isso, de que as pessoas querem uma resposta para a vida delas, elas querem um sentido. E, às vezes, a forma que elas tentam, assim, que elas encontram, é de questionar quem está mais próximo. Assim, por que você vive assim? Por que tem isso e aquilo, sabe? Esses dias, acho que no trabalho, eu passei por uma situação, assim, de uma pessoa que me perguntou, né, assim, que eu servia, que eu fazia na igreja. E aí eu expliquei um pouco o que era a Rede Missão Campus Vida e falei especialmente dessa questão da teologia do corpo, da sexualidade. E aí ela começou a me perguntar. Só que, no fundo, sabe quando a pessoa não sabe nem te perguntar, sabe? E ficava, mas o que é? O que sexualidade? Mas vocês falam de tudo mesmo? E a questão de ser homossexual? Mas era engraçado porque era uma conversa que ela não queria escutar, ela queria perguntar, sabe? E aí eu não conseguia desenvolver nada, assim, eu não conseguia explicar o que era, e nem essa questão da homossexualidade, que é um questionamento que as pessoas têm, uma dúvida muito grande, assim, de como que nós, né, da igreja, nos comportamos em relação a isso. E aí, enfim, foi uma... Não deu para falar tanto ali, né, até porque era um momento muito rápido, enfim, mas sempre acontece, né? Sempre vem alguma situação que, de fato, eu sempre brinco assim, hoje já tem prova e eu nem estudei, né? E no fundo que não é nem as provas, assim, mas a vida vai acontecendo de uma forma que a nossa fé se torna presente, assim, né? Ver que a fé é algo tão integral que já não é uma coisa separada de quem eu sou. Então, acaba que sempre vai ser muito difícil estar num lugar sem expressar a minha fé, sabe? Sem, de alguma forma, levar a minha realidade, aquilo que eu sou, aquilo que está encarnado, assim, porque tem que, de fato, né, tem que encarnar de uma forma que não se torne uma caixinha fechada que eu só vivo aqui dentro da Rede Missão, só dentro da igreja, só quando eu estou na missa. Então, diariamente, sempre acontece uma situação ou outra que dá para... Como testemunho de vida mesmo, né? Sim. Nossa, a minha experiência já foi assim, bem no ensino médio, sabe? Escola. Já foi aquela coisa assim mais ampla, mais vaga. Que eu tinha um colega que a personalidade dele era ser ateu. Essa era a personalidade dele. Era assim, sou das trevas, rock, é isso aí. Essa era a personalidade dele. Então, ele pintava, assim, fazia uma maquiagem, assim, bem... E assim, sabe? Tipo, bom dia. Não, bom dia não, eu sou das trevas. Era essa a personalidade. Então, tem uma coisa bem mais caricata, assim, bem ensino médio mesmo. As pessoas tentando ali se reafirmar. E uma vez, eu lá, Jaqueline, de 15 anos, sei lá, tive a brilhante ideia de ir falar sobre Deus com ele. E, gente, foi uma conversa assim, muito enriquecedora, porque ele super me escutou, ele foi super aberto, e era uma coisa que eu percebia que ele não era com outras pessoas. E ele falou isso para mim, né? Não, eu fui super aberto com você porque você veio conversar comigo. Você não veio me obrigar a nada, você veio mostrar um ponto de vista, você me ouviu, você discordou de mim, mas você me escutou. E aí eu fiquei lembrando disso assim por muito tempo, né? Ele seguiu ali a vida dele, continuou, tipo, sou o mal, sou do mal, sou o rock. Continuou, mas, assim, você percebe que você tem uma relação, você vai construindo uma relação de respeito com a pessoa e você vai criando um terreno ali para você continuar jogando as suas sementes, né? Sim. Então, isso me marcou muito, apesar de ter sido uma coisa, assim, bem kid ali, bem ensino médio, né? Pô, no ensino médio, uma vez eu discuti com um pastor na parada de ônibus. E ele falou que eu sou o pincher. Pois é. Esse foi meu ápice, assim, cara. Ele chegou na parada, falou um monte de besteira e eu tava tranquilo.
Só que, pô, sei lá porque eu decidi responder, cara. Foi muito bom, velho. Foi muito engraçado. Eu não sabia de onde ele era, e na época eu fazia um cursinho. Eu devia estar no segundo ou primeiro, não lembro. E eu fazia cursinho ali onde tem aquela faculdade ali perto em cima da W3 ali, bem onde tem uma entrada para o parque da cidade, sabe? Sabe qual é? Eu não esqueci o nome de lá. Acho que é Faculdade Evangélica o nome, não é? FE? É ela? FE? Acho que é, mas enfim. E aí o cara tava lá, na real, na parada, assim, de terno, e começou a falar e tal, segurando a Bíblia. Aí eu respondi ele, nem lembro, assim, o que foi exatamente. E aí, tipo, sei lá, uns 3 dias depois eu tava entrando no cursinho e ele tava passando, assim. E aí o cara, o guardinha falou, né? E aí, pastor, não sei o que. Eu falei, caraca, o bicho mó velho, calvo, pô, cabelo branco, só a coroinha branca em volta, assim, sabe? Velhão, velho. E eu, enfim, mas... Um adolescente enchendo o saco dele. Exato, velho, exato. Ele tava enchendo o saco dos outros na parada, pô, falando altas paradas. Mas, uma coisa que vocês estavam falando, que é engraçado, assim... Cara, hoje eu recebo pouquíssimos questionamentos, sabia? Eu não sei se por conta do ambiente, não sei se é a minha personalidade também, as pessoas geralmente não querem perguntar, né? Imagina. Vai que, né? Sabe-se lá qual vai ser a resposta. Mas eu sempre tive um problema, como eu não nasci católico, né? De achar um pouco... Tipo, me questionar se eu parecia católico, sabe? Tipo, eu sempre tive uma parada dessa. Eu acho que quem não nasceu numa família e a partir de um momento tem isso, né? Vocês podem falar, já que eu não sei como é que foi, se sua família era católica desde sempre, mas eu sei que vocês dois não, né? E aí, assim, a partir desse momento você começa a se questionar muito, né? E principalmente, acho que com lugares antigos que você está acostumado que as pessoas te viram sem viver... E aí passam a ver isso. Quando eu entrei no trabalho, como na época eu já ia casar e tal, inclusive, eu acho que de lá, assim, desde sempre eles me viram como católico. E isso muda muito, né? Você não precisa mais... pelo menos lá, assim, eu nunca passei por nada parecido nesse sentido, porque parece que as pessoas já sabem. É até engraçado, que lá é até um pouco o contrário, assim, né? Tem uma hora que eles falam as paradas e falam, mano, não sou crente não, velho, sou católico, pô. Calma aí, vocês estão com as paradas assim. Eu lembro na primeira formatura que a gente foi, e aí os professores estavam lá, estavam bebendo uísque, assim, aí eu pedi um, aí ele falou, tu bebe? Não sei o que. Eu falei, velho, desde quando? Sabe? Então, esses questionamentos, eles pararam, assim, de acontecer, e... Não sei se também porque não tem tanta intimidade, mas a partir de um momento eu acho que essa defesa da fé, né, como até vocês estavam falando, ela passa a ser muito mais uma defesa da moral do que da teologia, né, nesse sentido, assim, é tipo muito mais viver pelas suas escolhas morais, as pessoas vão talvez questionando e tentando entender, do que propriamente por teologia, né? Dificilmente alguém vai parar quando eles querem saber, geralmente são questões morais e não teológicas, né? Não é, Deus trino, sabe? Tipo, não é isso, assim. Tipo, mas como é que é isso? Jesus Cristo é Deus? Ninguém pergunta essa parada. É bem nesse sentido mesmo. E, mas em compensação, os outros, né? Tipo, lá principalmente, sim, sobre os filhos, né? Como... Já foram 4 gravidezes da Monique desde que eu entrei lá, e tem 5 anos que eu tô lá. Ele sempre vê essa pergunta. Essas perguntas assim não, né? Mas sempre, tipo, alguns comentários nesse sentido, né? E então é sempre uma reafirmação moral, né? Eu acho que isso é bem importante da gente deixar claro que, cara, o que você fala é muito pouco, assim, perto do que você vive, né? Então, as pessoas... perguntar, elas vão muito pouco, mas elas vão sempre analisar tudo que você faz, assim, né? E aí, quando você cometeu um deslize, tipo, é aí que vai vir, né? Vão vir esses questionamentos, né? Nesse ponto, eu acho interessante que São Pedro, na primeira carta dele, ele fala que a gente tem que estar sempre pronto para defender as razões da nossa esperança. Ele não fala as razões da fé. Então, eu vejo como algo que tem a ver realmente com a moral, né? Enquanto você falava. E só um trecho também que eu separei para eu já falar logo aqui, de um livro do Scott Hahn, que é um autor que ele era um pastor protestante e ele se converteu ao catolicismo lendo os padres da igreja, lendo a própria Bíblia e procurando algumas respostas para as dúvidas que surgiam para ele.
e aí o livro chama Razões para Crer, né? Como entender, explicar e defender a fé católica. Ele se baseia um pouco nessa primeira leitura que eu comentei, da Carta de São Pedro, e ele fala que o primeiro passo para a gente defender a fé católica é aquilo que São Paulo fala na Carta aos Romanos, que a gente não pode se envergonhar do Evangelho, né? E aí, assim, é interessante que ao longo do livro todo ele vai dando algumas razões, desde a teologia moral, passa um pouco por Tomás de Aquino, enfim, ele entra um pouco na minúcia da teologia que o Rodrigo estava falando, hoje a gente não precisa tanto, mas em um ponto também do livro, ainda no começo, ele fala que a humildade, oração e amor são os argumentos mais convincentes para a apologeta. Então, humildade, oração e amor. Tipo, isso não exige que a gente seja formado em teologia, não exige que a gente tenha um aprofundamento bíblico imenso, exige só que a gente viva uma vida coerente, né, com a nossa fé. Aí, só comentando que teve um pouco a ver com o que o Rodrigo falou. Sim. Enfim. Não, e é isso, tipo, os meus alunos, até os alunos perguntam mais, né, do que os outros professores, enfim, quem tá... Mas, pô, até eu tive uma conversa muito interessante, velho, tem umas 2 semanas, tem um professor lá, cara, o clima lá no colégio é muito bom, assim, então é aquela parada, assim, sempre parece que você tá numa quinta série, assim, eterna, sabe? Então, é muito massa. Enfim, tem várias brincadeiras, por N motivos que acontecem. Era, né? Um pouco o clima do alojamento também. Só que, assim, lá é bem respeitoso, assim, né? Tu tem aquele bullyingzinho clássico, mas nada pessoal, assim. E tem um professor lá, que, pô, eu vou falar que eu realmente não sei, assim, porque né, é alguma dessas religiões, tipo candomblé, eu não sei qual que é a Umbanda, então eu vou correr o perigo aqui de falar uma coisa de uma religião errada, porque eu não sei qual é, não porque eu tô admitindo uma coisa, tá bom? Se tiver alguém aí, não é isso, beleza, então é só mudar o nome. E ele tava explicando uma questão, uma questão sobre o rito, né? Deles e falando que nas celebrações deles lá, eu não lembro o nome, mas tinha alguma parada que não podia usar, eu acho que só podia usar tambor. E ele estava explicando como os instrumentos têm uma parte importante na sacralidade do rito ali mesmo. Então, tipo, os instrumentos deles são sacros no sentido que aqueles instrumentos só são utilizados nas celebrações. Tipo, você não pode usar fora, você não pode usar para nenhuma música, nada, só se for para a celebração. Então, se tu for fazer lá um tambor, tem que ser com coro de não sei o que, tipo, muito específico, assim, sabe? E a gente estava entrando nisso porque ele estava falando que ele chegou aí em algumas missas, em alguns cultos, né? E às vezes ele não sabia a diferença. E em questão da música, né? Que ele falava assim que ele via... O que foi? Não, é porque, tipo assim, não vê diferença. Na questão da música, música. É diferente. Isso aqui, isso claramente. É que o ponto dele, ele tava, por algum motivo ele tava falando sobre esse negócio de ficar botando... Ele tava muito bolado, porque parece que estavam querendo botar violão pra tocar música lá, sacou? E ele queria só tambor e essas paradas. E aí entrou nesse aspecto. Eu falei, cara, percussão é uma parada que não é muito... Não é aceita, assim, não deveria ser usado na igreja e tal. E eles falam, pô, mas direto tem bateria. Eu falo, pois é, mas, assim, tem, mas não era pra ter. É exatamente o que você tá falando. E aí a gente foi... Eu tive consegui conversar e explicar a primeira vez. E foi engraçado porque nisso foi entrando em outros assuntos, assim, de, pô, uma liturgia tem que ser bem celebrada. E aí eles conseguiram ver, foi engraçado isso, como... um certo conservadorismo na celebração faz sentido, sabe? Porque tinha um cara ali que não era... Porque se sou eu católico falando, pô, missa em latim seria excelente, não sei o quê. Não que outra tenha problema, mas, pô, tu celebrar em latim é super bonito e tal. E aí, sou só eu falando isso, sabe? Todo mundo, tipo, velho, o que tu tá falando? Tu vive em 1900? Só que é isso porque o cara lá do candomblé, da Umbanda, não sei, tava falando... que tinha que ter uma certa parte, todo mundo começou a achar o conservadorismo, vamos dizer assim, litúrgico da igreja é excelente, tipo, faz sentido, sabe? Eu falei, né, os seus cornos, agora porque tem o cara aqui da Umbanda falando, aí o negócio faz sentido, né? Então, tem ainda essa questão que o catolicismo por si só, ele já tem uma... Ele...
Cara, ele não é perseguido, obviamente, igual essas outras religiões, quem fala isso é maluco, mas, ao mesmo tempo, ele tem-se uma noção de que todo mundo sabe o que é catolicismo, né? Então, tipo, o grande problema é esse, todo mundo acha que sabe o que é catolicismo, né? Então, quando você vem cuidar, não, mas eu não acho isso. Tipo, pô, irmão, pouco importa o que você acha, sabe? A gente tem que ver o que de fato é. E aí sempre tem um ou outro para falar, mas eu vou na missa. E eu falo, cara, beleza que tu vai na missa, mas assim, a gente tá falando de outras coisas aqui, sabe? Então, e é aquilo, né? Todo mundo acha que sabe, todo mundo acha que pode incluir coisas no catolicismo. Não, mas isso aqui pode, católico pode, mas onde está escrito? Você vai aprofundando aí, você vai vendo, né? Eu sempre me perguntei muito, assim, às vezes a pessoa soltava, assim, uma pérola e eu ficava assim, de onde essa pessoa tirou isso? O que se passa? De onde saiu? Aí você vai conversando com a pessoa e você vai vendo que como é diferente você ver as coisas pelas lentes da fé, né? Quando você acredita, quando você compreende, como é diferente, né? Esses dias eu tenho um colega de trabalho que é extremamente engraçado. E aí ele estava falando sobre a gente ser pobre, né? Aí ele falou para mim, amiga, você acredita em reencarnação? Aí eu falei, não acredito em reencarnação. Ele, que triste, você só tem essa vida para ser rica e eu acho que não vai dar mais. Aí eu falei assim, pensar ser pobre de novo, também. Porque corre risco, né? Quem garante que na próxima vai dar na próxima? Pois é, às vezes é pior acreditar, né? E aí, às vezes, eu percebo que as pessoas vão falando essas coisas assim numa naturalidade, ou às vezes elas de fato acreditam. Então, às vezes tem aquela pessoa que acredita em pedra, que acredita que tinha uma pedra no travesseiro dela, que por isso ela estava com dor de cabeça, porque ela esqueceu uma pedra debaixo do travesseiro. E você vê que as pessoas acreditam muito naquilo e aquilo faz sentido para elas. E da mesma forma como elas não têm essa lente da fé, não viveram uma experiência com Cristo, não se converteram, elas não conseguem olhar para o outro lado da lente e ver o nosso lado também, né? Mas olha que doido. Tipo, esse professor lá, esse colega meu, que é do... Cara, eu fico com medo assim, de falar porque eu acho muito ruim. É tipo alguém ficar falando que eu sou evangélico, mas beleza. Foi mal. Se for você, sabe quem é, mas você não vai escutar, enfim. Mas, tipo, lá da Umbanda, e aí tem um processo lá que eles fazem alguma coisa que só tem que ficar vestindo branco por alguns dias, né? Uma dessas aí. E é muito engraçado, porque quando eu olho isso, como a gente vive uma fé, tipo, mesmo... Cara, eu olho isso e eu entendo. Eu falo, beleza, é o rito do cara. Tipo, a celebração dele... Eu sei porque existe um motivo para ele estar fazendo aquilo ali, que é transcendental e tudo mais. Embora eu não acho que esteja certo, eu entendo por que ele está fazendo. E a mesma coisa, tinha um muçulmano também lá no colégio em outros anos, e ele falava assim que para ele era muito difícil porque todo mundo achava que todo muçulmano era tipo, ia botar uma bomba e explodir, né? E ele me falava assim, tipo, cara, eu fico muito bravo porque se você for lá na mesquita, você vai ver que não é desse jeito e tal, existe uma outra interpretação. E quem vive a fé, de fato, você vai se reconhecendo nisso, porque eu falava assim, cara, é a mesma coisa quando, sei lá, alguém vem me falar que Cristo era comunista, sabe? Tipo, cara, não é isso a fé. E aí você sente aquilo, enquanto outras pessoas que... E eu percebo que eles, quando... algumas ideias são expostas, eles compreendem muito mais do que pessoas que não vivem a fé, né? Tem até um livro chamado Senso Religioso, que ele vai falando sobre isso, assim, como as pessoas perderam o senso religioso, mas tipo, a ideia do transcendental e de que há motivos para se fazer coisas desse tipo, sabe? Então, essas pessoas, mesmo sendo de outra religião... Isso é muito engraçado. Eles parecem muito mais compreensíveis do que pessoas ali que, em tese, né, que não tem religião de fato nenhuma, assim. Até tem um ou outro, falam que tem, mas que não vivem mesmo, sabe? E, cara, isso é muito doido, porque parece que você se identifica com a pessoa, assim, por isso, sabe? Cara, eu entendo que você está fazendo uma coisa que para os outros vai parecer extremista, né? Tipo, e é extremista, de fato, algumas coisas... Mas eu entendo que existe um porquê de você estar fazendo isso, enquanto outras pessoas não. E essas pessoas são piores ainda, né? Tipo, esses que eu estou falando assim, nunca, vamos dizer, entre aspas, deram um problema. Nunca ninguém me deu problema, mas de um modo geral, assim, eles sempre pareceram compreender muito mais diversas coisas, sabe? De, pô, não, na Semana Santa eu não posso atender celular, na sexta-feira, assim, não importa o que aconteça, eu não vou dar aula e tudo mais. Então, sempre foram muito mais compreensíveis por conta disso, né? Por conta desse senso de Deus. Então, existe até uma defesa... Pode parecer muito doido isso, mas existe uma defesa coletiva dessas várias religiões sobre uma defesa de que não só da fé específica de cada uma, mas de que existe fé, né? Isso é muito doido, assim, que é o que você está falando, sei lá, seu amigo ateu...
existe muito mais uma defesa de que nós precisamos dessa experiência transcendental, né? Sim. Que eles também estão procurando, embora a gente realmente acredite que esteja no lugar errado, mas eles têm pelo menos esse senso transcendental que talvez seja até mais fácil de reconhecer a Deus do que pessoas que, cara, não estão abertas nem um pouco assim, a nada de transcendente na vida delas, né? Tem uma passagem de Oséias que ele fala, né, que meu povo perece por falta de conhecimento ali, né? Que o próprio Deus se dirige assim, e isso que vocês falavam, né? O que as pessoas acreditam que elas acham ser a religião, o cristianismo, o catolicismo, no fundo é só uma ideia, né? Assim, elas têm uma ideia de algo que de fato não é. E aí hoje mesmo eu estava escutando a homilia do Padre Paulo, que ele fala isso, né? Que Jesus Cristo é uma pessoa, não é uma ideia. Sim. Não é uma teoria, sabe, de algo. E que é necessário a gente fazer essa experiência com essa pessoa do Cristo, para que de fato ele tome a nossa vida de uma forma e que se torne concreta, porque no fundo esse mundo das ideias, elas parece que vai se perdendo um pouco, né? Assim, vão se distanciando. E de fato, isso que o Rodrigo falava me chama a atenção disso, que as pessoas que vivem de alguma forma algo têm essa abertura maior para entender ali, para respeitar aquilo que você está vivendo, né? Óbvio, as pessoas que vivem mesmo. Até o que... Porque é incrível, assim, quando eu li o livro do Scott Hahn, do Todos os Caminhos Levam a Roma, eu pensava nisso. A conversão dele, assim, se deu e tudo aconteceu porque, de fato, ele quis viver a fé dele, sabe? A religião ali e tudo mais. Ele era cristão e tal, os protestantes. Tinha uma busca pela verdade, né? Porque, e assim, e é engraçado que você vê que quando, nessa busca do transcendente, e tem uma abertura de verdade real, sincera, no fundo as coisas vão se encaminhando para apontar para a verdade, assim, né? Porque no fundo nosso coração está muito sedento disso. Nosso coração anseia por isso, né? Por descansar em Deus, por descobrir essa verdade, por de alguma forma matar essa saudade que há em nós, né? E que, enfim, só no céu. Mas eu ficava pensando nisso, né? De que existem muitas realidades de religião, de fé, enfim, que as pessoas não vivem. Não vivem. E, às vezes, falam que pertencem àquilo e não pertencem, sabe? Como muitos católicos, eu sou católico, mas acho que no que tange a abertura aos filhos, não interessa, assim, não pode... tipo assim, eu sou católico até aqui. A partir do momento que a igreja, que Deus quer falar alguma coisa da minha vida, não, aí não pode, e é engraçado, porque, a gente... Tu que é extremista, né? Radical. Você que é radical. Não, a gente... quando nós vemos essas pessoas, até a gente consegue identificar exatamente isso mesmo em outras religiões. Isso é muito doido, né? Sim. Você olha assim, tu fala, pô, por exemplo, esse cara que era muçulmano lá da escola, cara, ele viu a esposa dele uma vez antes de casar. Eles se viram uma vez, velho. E aí ele falou isso e, tipo assim, na hora que eu escutei, eu falei, cara... Tipo, esse bicho é muçulmano, pô. Esse bicho é. Porque o pai dele ele nasceu no Brasil mesmo, mas a esposa dele era de lá, inclusive, eu acho, enfim. Então, você vai reconhecendo esses atos exteriores que mostram essas vontades interiores, né? Tipo, esses atos interiores das pessoas. E você vai identificando nessas pessoas. Você fala, cara, aqui tem alguém que está disposto a fazer as coisas, né? Porque você vai vendo mesmo, tem coisa muito difícil. Esse exemplo que eu falei, cara, tem que ficar, sei lá, quantas semanas vestido de branco, só branco. E você sabe que as pessoas vão perguntar. A gente acha que hoje... Até essas religiões são bem aceitas, né? Essas religiões de matriz africana, né? Que eles chamam. Mas, assim, você sabe, pô, tipo, ali é um ambiente que vai ter aluno que vai ridicularizar, vai ter aluno que vai, sabe? Então, e o cara tá lá, velho, botando a cara dele. E eu acho que essa defesa é até mais importante do que a defesa de discussão, sabe? Cara, porque chega uma hora, acho que chega uma idade que tu olha assim e fala, cara, não vai mudar nada, eu falar nada aqui. Então, assim... Teve até uma vez lá na... Pô, se algum padre escutar isso que me dá um puxão de orelha, mas... Teve uma vez lá na escola que... A galera tava brincando de alguma coisa, de... Sei lá de que é. Alguém tava zoando alguém e falou alguma parada. Eu virei assim... Aí me perguntaram, né? Falei, Rodrigo, não sei o que. Eu falei, meu irmão... era sobre alguma coisa, fazer alguma coisa assim que era pecado. Não lembro exatamente o que era. Não sei se era sobre atração pelo mesmo sexo, alguma coisa assim. Eu falei, velho...
vocês já vão pro inferno mesmo? Aproveita aí o tempo na Terra, pô, faz o que vocês puderem. Cara, e aí naquela hora ali, eu acho, por incrível que pareça, eu acho que quebrou uma barreira tão grande que eles tinham de falar comigo sobre essas coisas, sabe? Sim. Que aí depois vieram outras perguntas, assim, mais sérias até, tipo essa que eu falei da liturgia, entre outras coisas. Mas eu acho que esse foi um ponto, assim, que a partir desse momento eles falam, tá, beleza, com esse... Porque eles tiveram experiências lá com outros cristãos que eu já escutei serem negativos deles me contarem, entendeu? E eu acho que aí quebrou um gelo, velho, que, pô, eu acho que todo mundo tem que agir assim. Não, eu acho que, é muito da minha personalidade reagir assim, e o ambiente, ele é propício pra isso, né? Sim. Mas, cara, na hora que eu falei isso, eu senti que quebrou um gelo, assim, sobre esse assunto, sabe? E eu falei, velho, vocês já vão pro inferno mesmo, pô, vai, aproveitem o tempo que vocês estão, usa o que vocês têm que usar, faz o que vocês têm que fazer. Quando você tava falando desse seu amigo muçulmano, esse bicho é muçulmano mesmo, tipo, eu sei que você não tava rotulando, mas eu só acho importante, tipo, falar que é importante a gente não rotular demais, de olhar alguém e falar, ele se diz católico, mas ele come carne na sexta-feira, né? Porque, às vezes, esse tipo de atitude talvez afaste alguém desse caminho de conversão que essa pessoa pode estar trilhando. Eu achei muito interessante que a Lai falou do livro que eu estava pensando, né? Do Todos os Caminhos Levam a Roma. Porque eu li, gostei muito, foi um livro, assim, que me ajudou muito na minha caminhada de fé. Só que quando eu terminei, eu pensei assim, nossa, gente, como ele estuda, como ele estudou. Tudo que acontecia, cada dúvida, cada momento. Teve as questões com a esposa ali, que também teve o caminho dela. Eu sempre pensava, gente, como ele estuda. E eu sempre ficava refletindo nisso, como ele estuda. E aí eu fui pensando, né? Quando a gente sabe do que a gente está falando, a gente demonstra muito mais segurança. Porque, às vezes, a gente quer converter o outro, mas a dúvida está dentro da gente. E a gente não conseguiu consolidar nem a dúvida que está dentro da gente. Como que a gente vai atingir a outra pessoa? E, às vezes, a outra pessoa já vem armada pelas crenças dela, por tudo que ela tem, que ela acredita, pelo que ela sente. Então, ela já vem armada. Ou até por alguma experiência ruim que ela tenha tido com cristãos. Então, ela já vem armada. Então, ela já vem pronta para o embate. E, às vezes, você não tem arma nenhuma, porque você não consolidou nem o seu próprio terreno. Então, quando eu tive esse pensamento, eu consegui entender, nossa, ele estudou muito porque ele precisava consolidar o terreno dele para ele conseguir evangelizar. E, às vezes, a sua própria segurança, a sua própria certeza de estar vivendo aquilo ali, já convence outras pessoas. Então, eu convivo também com muitas pessoas, né, de religiões distintas, e eu percebo que muitas vezes elas não perguntam, elas já vêm com a afirmação, né? Nossa, que legal, você faz isso porque você acredita. Não, na sexta-feira você não come carne, você fica ali em oração porque você acredita, né? Que legal. Ou então a gente escuta aquele comentário, nossa, fulano tem essa conduta, acho que pelo que acredita, né? É do fulano ser assim porque faz sentido com a fé dele. Então, já desarma um pouco a pessoa você ter certezas e ter consolidado suas próprias dúvidas. Então, eu senti essa diferença depois que eu li, né? E de fato, assim, é muito importante a gente ser bem informado, né, nesse sentido, mas isso que o Pedro falava, né, da questão da humildade, de uma vida de oração, uma vida coerente, também é muito importante, porque muitas vezes o discurso ele está muito pronto, né? Ele tá muito lindo. E aquilo que o Rodrigo falava assim no começo, né? Se as pessoas começam a ver uma atitude moral sua totalmente diferente daquilo que você prega, assim, que você não é fiel nem à sua própria pregação, tipo assim, que isso, né? É tudo uma mentira, né? Eu lembro, o meu pai é budista, enfim, e meu pai já teve muitas experiências com pessoas assim, principalmente na questão do protestantismo, né? Sempre que as pessoas descobrem que ele é budista, elas querem convencê-lo, né, de algo, assim, no sentido de que, você vai pro inferno, lá, tudo isso. E aí, meu pai já tomou ranço, assim, ele tem ranço. Se falar, tipo, de Deus perto dele, Jesus Cristo, ele já fica bravo, assim, porque ele fala, pelo amor de Deus, a pessoa sem vergonha que rouba, faz isso e aquilo, e quer me falar que eu vou pro inferno, tipo, essas coisas assim, né. E aí, enfim, então a gente demorou um tempo até para conseguir conversar e se respeitar nesse sentido, né, quando eu me tornei católica, enfim. Mas hoje eu vejo que entre nós há um respeito assim, muito grande. Se eu falar para ele, fica com Deus, enfim, Deus abençoe tudo isso, se Deus quiser. Hoje ele não se incomoda mais, né? Ele ok, é tudo bem para ele. E até, tipo, teve até outro podcast que eu falei um pouco sobre isso, né? De como foi conviver com uma família que não é cristã, como é conviver com isso. Mas... nesse sentido, eu vejo que
as pessoas, isso que eu falava antes, né? As pessoas, elas querem um conforto, assim, para algo, né? Querem uma esperança mesmo na vida, enfim. E muitas vezes essa verborragia, assim, sabe? Tipo, essa coisa de você falar, e no fundo não ter uma coerência de vida, acho que vai muito mais num caminho de um contra-testemunho, né? De mostrar para a pessoa, de falar, tipo, não vale a pena viver isso, né? Tipo assim, olha a vida dessa pessoa. E não tô falando assim no sentido dos sofrimentos, das dificuldades, mas de você olhar e falar assim, pô, aquela pessoa tem uma coisa diferente, ela é alegre, sabe? Porque quando ela vai fazer as coisas, quando ela tem outro sentido, veio mais um filho, nossa, que bom, bendito seja Deus, mais um filho. Tipo, sei lá, passo por vários problemas na minha casa, mas, nossa, bendito seja Deus, sabe? E no sentido de, eu vejo, por exemplo, assim, hoje no meu trabalho, né, que eu vivo, que é um lugar que eu passo um bom tempo da minha vida e que lá não são pessoas cristãs, não são pessoas católicas, enfim, mas de alguma forma, acho que a postura vai demonstrando. Lá tem umas brincadeiras, tipo assim, tem umas brincadeiras de mulher, assim, de... Mulher tem umas coisas que super legal, então. Que vocês acham que só homem tem bobeira, né? Mas não. Mulher também tem umas brincadeiras de xingar uma a outra, de apertar e tudo mais. Eles querem essas coisas. E eu não gosto disso, assim, naturalmente. Nem, não, porque você é católica. Não, porque eu não gosto. Tipo assim. E aí, quando eu cheguei lá, elas, de alguma forma... Uma pessoa bem agradável. Foram brincar com isso. E aí, no começo foram assim, aí teve um dia que foi muito engraçado, porque elas meio que me incluíram lá na brincadeira, que eu cheguei, falei que ia viajar, e a menina fez um comentário, que não dava conta de o que ela fez o comentário. Só que eu só me expressei assim, eu fiz uma cara de dúvida, a mesma cara de dúvida que eu fiz agora pro Rodrigo, assim. Não, pode desligar o microfone depois de ligar de novo? Desliga aí tu fala, porque agora a gente tá curioso. Aí eu só fiz uma expressão assim de... Que tipo isso? Assim, qual é? Tipo assim, aí eu falei, não faço essas coisas. Aí ela, depois disso, foi muito engraçado. Depois disso, ela, tipo assim, ela ficou tão sem graça que eu falei assim, putz, será que eu peguei pesado? Assim, fiz uma cara muito feia, porque a menina ficou muito sem graça, assim, comigo. E depois essas brincadeiras já não ia, né? E ela chega lá, já xingando todo mundo, e ela fala, você Pode não. ficar, calma, tu é mó simpática, pô. Com certeza ela não achou nada disso, não. Rodrigo, você veio era pra me atacar o podcast hoje? Enfim. E aí... Acabou que nessa, a gente vai dando tom também, assim, né? Dos tratamentos, das conversas também na mesa. Eu lembro que assim que eu cheguei lá na clínica, eu não gostava de almoçar de jeito nenhum com o pessoal, porque as conversas, assim, da mesa, gente... Era um caos. Era os conteúdos, Gente jovem reunida, né? Assim, muitos hormônios, assim. E aí eu ficava, meu Deus, assim, por onde eu vou? Tem que correr, por que Deus me colocou aqui? Credo, tipo assim, ficava nessa. E no fundo, eu falo assim, que eu fui aprendendo, né? E um pouco do que o Rodrigo falava, né? Que os alunos perguntaram, que as pessoas perguntaram, é de entender que, assim, o meu apostolado é no mundo, sabe? Não tem como eu conversar com vocês, falar só com vocês, sabe? E acaba que a gente vai, nos ambientes que nós convivemos, de alguma forma, de não ser um carrasco, de ficar com a cara fechada o tempo todo, e aí alguém fala alguma coisa, você sempre leva tudo a ferro e a fogo e não sei o quê, nesse sentido, mas de estar ali no mundo, né, como São José Maria Escrivá sempre falou, mas de não se comportar como alguém que é do mundo, mas de saber que você está inserido no mundo, nessa realidade, que você precisa conversar com as pessoas, que você precisa interagir, que precisa... E no fundo, às vezes aquela pessoa, assim, você é a única pessoa que ela conhece, que de alguma forma vive a fé, que de alguma forma expressa Jesus Cristo na mínima ação, sabe? Assim, porque... E é doido, assim, é um desafio viver isso, né? De estar ali, de defender a verdade, de viver na verdade. E com muita caridade também. E humildade, né? Assim, porque, no fundo, se não é isso, a gente acaba que vai virar só mais palavras vazias, mais coisas que as pessoas vão escutar e falar, putz, lá vem o chato, sabe? É o chato. Deixa o chato falar. Lá no trabalho descobriram que eu faço piada, né? 2 semanas. Que católico pode fazer piada também, né? Que curioso. Aí falaram, cara, você
pegasse meu WhatsApp. Mas, enfim. E é essa mudança de percepção mesmo, né? Acho que eles vêm com muitos... enfim, já vem com muito espantalho feito, né? E você mostrar que dá para ser alegre, na verdade, não só que dá para ser alegre, mas que isso é justamente a fonte da alegria, né? Eu acho que o testemunho mais fácil lá na escola são os filhos, assim, isso aí de longe. Eu dou aula de matemática, velho. Assim, eu não paro para falar sobre a vida, né? E aí, teve até uma menina que uma vez falou, né? E foi uma sequência, assim, de acontecimentos, né? A primeira, ela perguntou assim, professor, você tem muito filho, por quê? Você é crente e tal? Eu falei, cara, eu sou católico, né? E aí, os católicos, a gente recebe todos os filhos de Deus, né? A gente não usa nada. Essa foi a primeira resposta. Aí depois eu fiquei até um pouco incomodado com essa resposta, né? Eu falei, como assim a gente não usa nada? E de fato não pode usar, né? Mas assim, não é esse o sentido, não é esse o porquê, né? Isso é um colateral ali. E até que você estava falando, já que eu estava lembrando, cara, nós não podemos ter medo de ideias contrárias à fé, sabe? Porque se a gente acredita que isso é a verdade, se a gente acredita de fato, a gente sabe que nenhuma ideia pode, né, se sustentar por si exato, só, né? Exato. Né? Então, assim, a gente não tem que ter medo. É óbvio que, existe uma escada, eu acho, de conhecimentos, porque demanda uma consciência, vamos dizer, religiosa, demanda uma parte intelectual também, demanda uma vida interior para você entender algumas coisas. Pega Nietzsche aí agora, pega esses caras, Bertrand Russell, esses caras que ficaram muito tempo para tentar destruir mesmo o cristianismo, tu vai ser engolido. Então, talvez não seja a hora. Mas mesmo algumas ideias assim que nós classicamente já sabemos que não são ideias católicas, tudo isso de atração por mesmo sexo, sobre a não utilização de métodos contraceptivos, essas coisas todas, são ideias que nós não podemos ter medo de ir atrás delas. Porque se alguém chega para mim e tem um excelente argumento, então é um motivo para eu procurar de por que aquilo está errado, né? Então, assim, nós não podemos ter medo dessas ideias, sabe? Eu vejo muita gente... Eu vou usar um exemplo aqui, porque é uma coisa que volta e meia eu estou, né, estudando, mas a galera falando de comunismo, por exemplo. E aí nunca pegou... Quem fala sobre isso nunca pegou um Capital para ler, para olhar lá e falar o que realmente está sendo dito no livro, né? É sempre... não sei quem falou que tal pessoa fala que Karl Marx fala. É sempre a quinta, sexta pessoa na corrente. Cara, vai lá e lê. Ou o TikTok. Não é possível. Assim, se tu tem tanta certeza de que Cristo é Deus e tudo mais, que a igreja tem uma sucessão apostólica e o que ligar no céu, vai ligar na terra, vai se ligar no céu e tudo mais, não é possível que tu tenha medo de pegar um livro de 700 páginas e ler. Aí, de novo, obviamente, tu vai pegar uma coisa, né, que a ver com sua vida. Então, tu não gosta de economia, não tem por que tu pegar o Capital para ler, mas tem outras áreas que, com certeza, tem essas ideias, né, que são contrárias às ideias da igreja, e a gente não pode ter medo de ir atrás dessas coisas, né, porque é isso que vai fortalecer justamente essa defesa, de tu olhar ali e falar, cara, cada vez que você acha que você sai de uma discussão consigo mesmo, nesse sentido, né? Ou como o Sertilanes fala, com esses gênios mortos, porque é o termo que ele usa, né? Então, se tu sai de uma discussão com Karl Marx, tu pegou o livro dele, leu, e tu consegue rebater, consegue ver que está errado, tu sai mais fervoroso de que aquilo ali não está certo, sabe? Então, se tu tem medo, cara, não faz sentido, assim, ter medo e acreditar, né? São coisas... Sim. Eu vou pegar um gancho do que você falou, é a sétima pessoa da sucessão que está falando que o outro falou, que o outro falou, que o outro falou. Isso, vou pegar esse gancho para contar também um breve testemunho, que isso também me incomodava um pouco, principalmente no meu início da caminhada na igreja. Apesar de eu vir de uma família católica, eu não tinha tanta vivência, e aí, numa época que eu tinha influência, inclusive, de amigos protestantes, eu quis ler a Bíblia, né? Eu falei, se o pastor está falando que a Bíblia diz isso, o outro autor fala o contrário, cada igreja protestante fala uma coisa diferente, a igreja católica fala também algo que é diferente das protestantes, deixa eu ir na fonte. Aí foi numa época que a minha então namorada, atual esposa e mãe do meu filho, me deu uma Bíblia de presente, aí eu comecei a ler, e aquilo... Óbvio, eu não entendi tudo que eu estava lendo. Pelo contrário, surgiu muito mais dúvidas do que eu tinha antes.
E aí surgiu o Dating, que, assim, o Dating não é um curso bíblico, mas sim de teologia do corpo para casais de namorados. Mas lá eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas que já tinham uma experiência maior e que já tinham uma formação até teológica um pouco maior, inclusive com o Jerônimo, que é iniciador aqui da Rede Missão, e de tirar várias dessas dúvidas que eu tinha, inclusive de dar outros vários livros, aí sim o segundo, terceiro, quarto, sétimo autor, que em vez de trazer tipo uma névoa e ser algo que você não está entendendo, trouxe esclarecimento para aquilo que estava num texto que, para quem vai ler de primeira, vai ser difícil, que é pegar a Bíblia direto, né? Inclusive... Doideira, né? Pô, doideira. Assim, a que eu peguei... Começa a ser um monte de nome ali no Gênesis, fica complicado, hein? Então, a que eu peguei era até uma Bíblia que tinha nota de rodapé, o que já ajudava minimamente, mas era uma Bíblia protestante. Ou seja, que faltava alguns livros. Bom, pô. E que faltava alguns livros. Depois eu providenciei uma melhor. Aquele rodapé de EVA que coloca hoje em dia. Tipo isso. Mas aí, já aproveitando, fazendo um outro gancho com o que a Lai tinha comentado antes, tem um santo que comenta, né, que a gente tem que sempre evangelizar, né, evangelizar sempre, e se preciso, use palavras. E aí tem muita gente que interpreta essa frase do santo como: ora pela pessoa que você deseja a conversão. Antes de chegar à janela com um argumento teológico, com São Tomás, com Santo Agostinho, já querendo sair rebater: você é ateu, por que é ateu? E já começar com um combate, né? Tipo, tirar a espada da bainha. Começar rezando pela pessoa. Sim. E que isso pode fazer uma diferença imensa. Pelo menos lá no quartel, também fazendo um outro gancho e pegando um pouco mais de testemunho. Na época que eu estava fazendo dating, eu ainda estava nos grupos onde, ao mesmo tempo, o pessoal pedia para troca de serviço, e eram grupos que eu precisava minimamente estar, por assuntos de trabalho, mandavam conteúdo pornográfico. E aí, depois de algum tempo, tipo, a primeira estratégia minha foi combater, foi falar: para com essa sacanagem, não sei o quê, e comecei a xingar mesmo. Não funcionou, eles só me ridicularizaram, né? E vida que segue, ou você aguenta ou você sai do grupo. Aí eu falei: então vou sair do grupo. Aí eu perdi alguma coisa importante do trabalho. Falei: não, preciso de uma terceira estratégia. Aí comecei a rezar pela conversão de cada um. Óbvio, não é do dia para a noite que todo mundo se converte. Eu mesmo estava nesse caminho de conversão. Mas foi algo que eu senti que fez um pouco de diferença. E aí minha terceira estratégia foi criar um grupo paralelo, tipo, o mesmo, com as mesmas pessoas, para falar só de assunto de trabalho, e aqui é proibido pornografia. Foi basicamente isso. E, assim, minimamente funcionou, e com o tempo o pessoal começou até a abandonar aquele primeiro, e esse segundo, onde o pessoal realmente parou de mandar, começou a funcionar melhor. E São Paulo fala, se eu me engano, no Atos dos Apóstolos, que também não é pela palavra, pelo discurso, pela retórica que a gente vai converter as pessoas, e sim pelo poder do Espírito Santo, né? Então, sempre que eu sabia que eu ia me envolver em algum tipo de discussão, seja moral ou seja teológica, eu procurava antes rezar por isso, e isso também me ajudava tanto a não ficar nervoso na hora, quanto a saber dar minimamente essas razões da nossa esperança. E assim, uma honestidade, ela é essencial, sabe? É óbvio, assim, às vezes você cai numa situação dessa e te perguntam uma coisa e você tenta enrolar uma resposta ali. Cara, às vezes é melhor você falar: não sei, velho. Não sei, mas eu posso procurar saber. E aí é óbvio que tudo vem de uma fé sólida, né? Uma fé madura, para tu saber que, cara, beleza, que eu não sei isso, mas a gente volta eu ainda sei que minha fé é verdadeira. Então, com certeza existe uma resposta para essa pergunta aí. Pode ser muito difícil, pode ser muito simples, e eu não sei, mas de tu ter essa calma, de virar numa sala com 15 pessoas, te perguntaram para tu e falar: cara, não sei, realmente eu não sei, assim, teria que estudar e tal. Eu acho que isso passa por um amadurecimento não só da fé, mas até da personalidade, assim, de tu... Aquela regra de as 3 palavras mais poderosas do mundo, né? Você está certo.
Acabou, velho. A pessoa fala, velho, você tá certo, velho. Tipo, lá na escola tem muito professor de história. E se tu entrar em, história da igreja, começar a falar, velho, assim, no meu caso, eu já começo com uma desvantagem de título ali, entendeu? Não tô nem falando de... Cara, uma pessoa escutando um professor de matemática e um de história falar, quem que ele vai saber? Se a gente vai falando sobre função, espero que ele coloque mais fé em mim, né? Mas se ele estiver falando sobre qualquer coisa de história, né? Ele vai ser autoridade, né? Então, assim, às vezes tu ter essa tranquilidade, velho, tipo, né? E por isso... essa busca, né, de conhecer e tudo mais. Eu acho também, eu falo para a Monique que tem uma coisa que me ajuda muito, assim, que não parece, é uma coisa que talvez... Mas, eu acredito tanto na misericórdia divina, sabe, que às vezes eu fico assim, tipo... Cara, a gente acha que... eu sei que não parece. Não parece assim. Mas no sentido de que, velho, eu vejo as pessoas... Tipo, que eu não tenho esse pensamento de, essa pessoa vai pro inferno porque... Tipo, esses caras que eu tô falando que, o cara tá lá na Umbanda, no Candomblé. Cara, eu não tenho esse negócio de falar, ele vai pro inferno, sabe? Eu acho que quando você percebe isso, você sai um pouco dessa necessidade absurda. É óbvio que você quer que ele viva, né? Aquilo que nos preenche, a gente quer que transborde de fato. Mas você sai um pouco dessa pregação, dessa defesa, porque o cara está no erro, e você... No erro, assim, no sentido de, eu quero combater, por exemplo, aqui, a Umbanda, e você entra num outro nível que eu quero que ele conheça a Cristo. E são coisas... São jeitos muito diferentes de defender a fé, sabe? E esse amadurecimento, essa percepção mesmo, assim, de mundo para falar com as pessoas, eu acho que muda muito. Porque isso coloca eu acho que uma suavidade na fala que é impossível você ter se você não tem esse encontro com Cristo de fato. Então, é isso, é de você virar assim e falar, cara, eu queria muito que você conhecesse a Cristo, sabe? Em algum momento eu espero que isso aconteça, e não é porque você acha que, sei lá, qualquer outra ideia intelectual, é muito mais um encontro pessoal mesmo que tem que acontecer, né? E aos poucos você vai, acho que conseguindo, né? Então, até eu estava falando, eu percebi que eu não terminei a ideia, acho que minha aluna perguntou, né, o negócio dos filhos, né? E ela falou, você sempre... Professor, você sempre sorri quando você fala dos seus filhos. E aí, tipo, isso me marcou muito. Ela falou, você sempre sorri quando você fala dos seus filhos. E, vou ficar gastando sorriso, pô. E ainda mais em sala, pô, tem que controlar 45 adolescentes, não ficar sorrindo por qualquer motivo. Não, mas não pode me ver que quer mostrar o dente e falar que tá com alguma coisa no dente. Que isso, velho, vou achar que minha boca é suja, velho. Tudo certinho aqui, pô, quase tudo. Mas enfim, e aí uma outra vez ela me perguntou de novo, né, e eu tava comentando com a Monique, assim, que já nessa segunda pergunta que ela fez, acho que ela nem lembrava, né? Que ela já tinha me perguntado sobre os negócios dos filhos. Eu falei, cara, você tem 5 minutos? Porque, assim, é um pouco mais longa essa outra resposta que eu vou te dar. Você quer escutar? Ela falou, não, quero. Eu falei, olha, os filhos são um transbordamento do amor dos pais. Então, enquanto eu amar minha esposa, a gente vai continuar tendo filho. Cara, quando eu falei esse negócio, essa menina, velho, eu achei que ela ia chorar na minha frente, pô, de verdade, assim. E isso... talvez seja uma defesa, né, muito mais efetiva do que tu ficar ali. Então, tipo, é aquilo, ela só teve talvez essa abertura porque todo dia ela via esse negócio. Quando você fala dos seus filhos, você sorri. Quando você fala dos seus filhos, você sorri. E essa conduta leva a você ter uma abertura uma hora para falar, né? Tanto que os próprios professores lá, tipo assim, quando eu tive o primeiro filho, aí tive o segundo, que inclusive a única que perdeu, né? Quando chegou a Clarice, cara, o buzz, né, por incrível que pareça, assim, tipo, o barulho foi muito maior do que com o terceiro. Acho que porque no terceiro eles falaram, você é maluco mesmo, já vai mesmo, então deixa quieto, né? Já não... Ih, bati aqui na mesa, né? Foi mal. Já não tinha mais, tipo, já se acostumaram, sabe? Então, eu acho que isso ajuda muito, assim, você ter essas ideias sólidas mesmo, ter humildade para saber que você não sabe tudo, você não é obrigado a saber tudo. E essa tranquilidade, velho. E essa maturidade, né, de você conseguir dividir. Se eu
quando eu falo com a pessoa e ela não aceita, ela não acredita, a minha raiva não seja porque ela não acha que eu estou certa, mas que seja uma tristeza por ela ainda não conseguir viver aquilo que eu desejo que ela viva, que é o encontro com o Cristo verdadeiro, né? Então, quando você atinge aquela maturidade que você não está evangelizando para provar que você é o melhor e que você é o certo, mas que sim para aquela pessoa viva aquilo que você está tendo a graça de viver, aí já é mais um estalo que você tem, né? Que você não tem que ter medo, que você tem que buscar ter certezas e de que aquilo não é sobre você, é sobre Cristo. É muito forte isso assim, que o Rodrigo falou, porque pensa, você viver num mundo, crescer num mundo que fala que você não deve ter filhos, que não vale a pena ter filho, que no fundo às vezes a gente não tem nenhuma experiência própria de amor com os nossos pais, que tem mais um sentimento que é um peso, e uma pessoa que vem e sorri quando fala, né, dos filhos, assim. Então, são coisas que é aquela coisa de coração para coração, sabe? É um transbordamento, assim, de uma experiência tão forte que eu vivo na minha vida que, cara, tipo, não tem como guardar isso pra mim, sabe? Não tem como ficar aqui e, sei lá, e sentar com a pessoa e ir na onda dela de falar que filho não vale a pena ter filho. Tipo assim, no meu caso, por exemplo, que as pessoas sempre questionam, mas você é solteira, você não vejo você ficando com ninguém, não sei o quê. Tipo, pô, pra que eu vou fazer isso, sabe? Você não tem nem tempo. Só maluco aí, pô. só doido. E assim, não vejo, por que você não vai curtir? Vai pra festa, vai pra balada, essas coisas. Ou então, do que o Rodrigo tinha falado, né? Se eu ver, esses dias uma menina falou assim pra mim, se eu ver você bebendo, você vai ver, tá? Eu vou falar pro padre. Eu falei, chama ele. E, tipo assim, a gente pode beber junto. Tipo assim, nesse sentido de que, pô, eu sou uma pessoa normal, sabe? E que tá tudo bem viver assim, sabe? Que tudo a gente vai vivendo pedindo a graça de Deus para viver com virtude, se esforçando para viver com virtude, e que eu não sou infeliz, não sou triste porque eu não tô fazendo, não tô pegando todo mundo, não tô indo metendo louco todo fim de semana e de gastar o meu tempo, gastar a minha vida dentro da igreja, muito pelo contrário. Tipo assim, eu sou muito feliz, assim. Eu lembro que um dia as meninas me questionaram, disse, mas você não namora? Por que você não namora? Aí eu fiquei rindo, assim, porque ninguém quer, né? Vamos conversar, deixa eu te explicar como é que estão as opções. Eu fiquei zoando isso, mas no fundo, a gente foi conversando, eu falei pra elas, assim, explicando um pouco como era a minha vida. E falava assim, mas isso não é um problema, sabe? De olhar e falar assim, ai, nossa, que desespero. De viver a todo custo, assim, de que, eu tenho que casar, isso e aquilo. Pô, tipo, eu quero, mas se não for isso hoje, que Deus me dê a graça de viver bem o que eu vivo hoje, sabe? Porque não é tão simples. A vida não é assim de, vamos deixando levar, empurrando com a barriga, vamos ver o que vai dar. Mas de viver bem, sabe? Saber viver cada fase, saber viver cada instante ali, porque esse é o desafio, né? Não viver as coisas só porque, tá aí, tá rolando e eu sou um mero fruto, sabe? Do acaso que vou deixando tudo me enrolar. Mas de ter esse discernimento, sabe? E ir transbordando isso na vida do outro mesmo. De isso que o Rodrigo falava, né? Não ter medo. Esses dias a gente teve, no grupo de estudo de teologia do corpo, teve uma partilha que era por que nós não podemos crer na ressurreição e, ao mesmo tempo, na reencarnação, né? E aí foi onde eu acho muito interessante, muito legal, porque as pessoas iam trazendo ali os questionamentos que os outros traziam para elas, assim, né? Porque, infelizmente, tem um pensamento de que você pode ser muito bem, sei lá, um espírita, enfim, e até porque eu sei que é um negócio muito amplo também, tem várias vertentes, e pode ser católico, sabe? Tipo, de, e a missa, isso e aquilo. E aí, a gente entendendo ali que são coisas que uma vai anulando, uma nega a outra, né? Não, e tipo, você falando assim, eu tava pensando, cara, nos grupos católicos que nós temos, seja grupo de estudo, seja um grupo de amigos, assim, no caso aqui tem a própria rede, cara, é um momento, eu falava muito isso no Date, né? Cara, é um momento de tu ser herege, assim, tipo, esse é o lugar para você perguntar as coisas que você não sabe. Se não existe essa abertura no grupo que você tá, que você deveria se sentir à vontade, porque é o momento de tu chegar assim ali e perguntar. Acho que a gente viveu isso até no último encontro que a gente teve com o G, né, no domingo, de você poder fazer algumas perguntas, tipo, cabeludas mesmo, às vezes, né? Lá, no caso aqui, é um grupo que é só para os casais da rede, e você tá falando de intimidade conjugal, e tem algumas coisas que você não quer ficar perguntando pro Google, tu não quer ir lá no Google, pô, isso daqui, sabe? E você tem que ter um lugar onde você sabe que tem pessoas
não que necessariamente saibam, mas que estão dispostas a te ajudar a procurar aquela resposta, sabe? Então, algumas dessas perguntas, elas têm que ser feitas, elas não podem ser monstros escondidos, assim. É tipo, velho, por que diabos isso daqui é errado? Por que isso daqui não pode ser feito? E que respostas simples, levianas, não nos satisfaçam. Tipo, Exato. tem que ser uma coisa que fortaleça a nossa fé nesse sentido da vida intelectual, né? E, de novo, assim, pelo amor de Deus, existem campos e campos. Tipo, intimidade conjugal, tô falando aqui, mas sei lá, se tu vier me perguntar sobre... sei lá, véio, tem vários assuntos da igreja. História da igreja. Por que a igreja... Meu irmão, não sei. Direito canônico. O Thiago tá fazendo doutorado lá. Por que a igreja fala... Cara, não é do meu interesse, eu não tenho a mínima ideia, não tenho a menor vontade de saber, entendeu? Agora, existem outras coisas que acabam se tornando essenciais pela minha personalidade e tal. Então, fazer essa diferenciação também é importante. Se alguém chegar para mim com uma pergunta dessa de direito canônico e for muito complexa, cara, na moral, procura outra pessoa, porque eu não tenho a menor ideia, não tenho o menor interesse em saber. E assim, não tem como você ser uma caixa que guarda tudo, sabe? Exato. Tipo assim, a gente somos humanos, pessoas, assim, e não tem como. A gente no fundo, é uma prepotência achar que hoje em dia tem muito isso, que a gente é especialista em tudo e no fundo tem que ter o núcleo da fé muito bem sólido. Sim, e as questões periféricas, né, acessórios, assim, elas, cada um vai ter sua própria área. Teve um momento que eu virei para mim e tive que falar, tipo, eu não tenho mais interesse em teologia do corpo. Tipo, eu acho que... Eu não tô falando que eu já sei tudo de teologia do corpo. Eu tô falando que o lugar em que eu tô na teologia do corpo já me satisfaz. Tipo, essas respostas para essas questões já são suficientes para mim. E as demais? As demais vão ficar com outras pessoas. Aí tem um jeito para fazer doutorado, aí tem, sei lá, quem que curte muito e vai coordenar 17 Field Families, beleza? Tem tipo, não Christopher é meu caso. West, que escreve 1 milhão de livros. Tem esses caras todos. Tipo, eu vou procurar eu tenho outros interesses no momento, assim. E tem isso dos momentos da vida também, né? Eu acho que é bem importante, assim, botar a vida intelectual nessa perspectiva. Pô, vieram os filhos, naturalmente e agora, como é que eu educo os filhos, né? Então, essas coisas são importantes de você ter noção disso para defender a fé, né? Vão ter coisas que vão chegar e você vai falar, cara, não sei, velho. E assim, essa humildade de reconhecer que a gente não sabe de tudo é importante não só para a gente saber onde buscar ou saber que existem campos que a gente não necessariamente precisa se aprofundar porque não é de nosso interesse, outro porque não tem necessidade nenhuma, mas tem uma passagem de Santo Agostinho que eu acho bem interessante que tem a ver um pouco sobre a fé e razão também, né? Que assim, existem muitas perguntas que de fato possuem respostas. Tem algumas que não, e que elas só são alcançadas por meio da fé, né? E a passagem de Santo Agostinho que eu vou comentar é uma que ele estava tentando entender a Santíssima Trindade, muitos aqui já devem conhecer também, e aí ele vê um menino na praia tentando colocar água num buraquinho e vai lá e pergunta, falando, você não vai conseguir colocar nunca a água inteira do mar nesse buraco. E aí o menino vira para ele e fala, é mais fácil eu colocar a água inteira do mar nesse buraco do que o ser humano entender a Santíssima Trindade. Então, de fato, existem perguntas que não vão ter respostas e elas só vão ser alcançadas por meio da fé. E é isso que fala um pouco também, para quem tiver interesse pesquisar depois, uma não sei se é carta, encíclica, enfim, um documento da igreja que chama Fides et Ratio, que é sobre a fé e razão, né? Que fala bem no início que a fé e a razão são como duas asas que levam a gente até a verdade. Isso toca um pouco num tema que eu estou falando demais já aqui, mas enfim, toca num tema que eu gosto bastante, que tem a ver com o tema que a gente está falando aqui, que é sobre apologética, né? Que é a defesa da fé por meio da razão. E eu acho interessante também a última coisa que eu vou comentar, que eu acho que eu já me estendi demais, que a gente fala muito sobre a defesa da fé e não sobre o ataque. Desliga o microfone dele, né? Tanto que ele já falou, pô. Não, era para fechar. Sobre o que foi mal, velho? Falei na hora que tu falou. Que tanto a apologética quanto o tema que a gente está falando aqui é sobre a defesa da fé, né? Várias vezes a gente falou aqui de não chegar e sair vomitando artigo de fé em cima das pessoas. Isso seria um ataque, né? Então a gente saber defender a nossa fé é saber explicar essas razões da nossa esperança. E assim, a gente... Cara, a gente tem que se orgulhar do que a gente vive, sabe? E não de ser soberbo. Mas alunos fazem muitas perguntas que me colocam para pensar, né? Falo, cara, porque assim, é uma cabeça de 16 anos que eu vejo e falo, cara, tipo, essas pessoas precisam de resposta, é isso que você tá falando, tipo, é um mundo inteiro, para todo, sempre eles estão escutando que filho não vale a pena, que filho é caro,
Aí encontro lá um professor de 28 anos com 3 filhos, tipo... E aí eu falo as coisas, é a primeira vez que eles pensam, assim, às vezes, tipo, cara, isso aqui talvez tenha um sentido. Mas... Alguém me falou assim, raramente você fala de matemática, né? Tipo, você fala muito dos seus filhos, assim, qualquer tempo livre você fala dos seus filhos. Eu falo, cara, porque assim, eu acho que, pô, na moral, eu nasci com afinidade com matemática. Não é mérito nenhum fazer uma faculdade de matemática, assim. Fiz, gabaritei várias provas, fui mal em outras, beleza. Talvez tivesse estudado o tempo que eu gastei estudando coisas sobre relacionamento, se eu tivesse estudado matemática, talvez eu tivesse feito mestrado, doutorado, não sei, mas não fiz só uma graduação, dou aula e tal. Não quer dizer que eu faça um trabalho porco, mas assim, cara, eu tenho uma afinidade e eu não fiz mais do que minha obrigação, sabe? Na minha cabeça é muito isso com matemática. As pessoas olham assim e falam, velho, eu só nasci com essa afinidade e trabalhei ela, tipo, não tem nada demais aí. Agora, quando eu olho minha família, aí não. Eu vim de uma família que meu avô era separado, meus pais se separaram e eu me orgulho da minha família por isso. Porque aqui é uma coisa que não era uma afinidade, não era uma parte histórica. Eu não nasci numa família católica. Então, o que eu tenho orgulho é do que eu tenho criado com minha família. Eu não tenho orgulho da matemática. Você, pô, na moral, assim, qualquer um estuda e faz uma graduaçãozinha em matemática. Agora, pô, tu tem um casamento. Gente. Alguns com mais esforço do que outros. Obrigada. Alguns com mais esforço do que outros. E é por isso, assim, pra mim, não teve esse esforço todo para fazer uma faculdade de matemática, entendeu? Então as pessoas veem isso e dá vontade de falar assim, velho, não se impressiona com isso não, se impressiona com ver de onde eu vim e tipo, a família que eu tenho agora, sabe? Porque é isso que me dá muito orgulho, de ver a relação que eu tenho com meu filho, a relação que eu tenho com minha filha já, e quão feliz eu fiquei em saber que eu vou ter um terceiro filho, assim, tipo né, no caso, a Olivia agora que vai nascer, tipo, e é isso, sabe? Tipo, o dinheiro vai se resolver. Então, essas são coisas que eu me orgulho, assim, de defender, de falar que vale a pena. Faculdade, velho. Tu começa uma, faz outra. Tipo assim, mestrado, doutorado é uma fábrica hoje em dia. Eu acho que até atrapalha quem é intelectual de verdade esse monte de mestrado, pós-graduação, doutorado que fazem aí. Então, aí pode falar, é só porque você não tem. Deve ser. Só por isso mesmo, assim. Certo. E aí vai ter a... Tá. Vamos tá bom. encerrar, então. Então é isso. Não, pode parar aqui. Você já... Não, fala já uma falazinha finalizou? no final. Não, então tá. É só que a gente vai ter que finalizar agora porque vai ter adoração. Mas é isso. Gente, vou finalizar um pouco diferente hoje. Muito obrigado, tá bom? Vai ter que ser um pouquinho mais rápido por terem vindo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Você que está escutando, se você não tem dinheiro para colaborar, você pode rezar e mandar esse episódio se você gostou para alguém que você conhece. E que tenha dinheiro. Por favor. Quero dízimo. Não, eu tô brincando. Mas só de você estar aqui já pra gente é realmente muito valoroso. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero que tenha ajudado esse episódio de alguma forma. Não se esquece de seguir no nosso Instagram, reage lá, story e tudo mais. Isso pra gente assim, conta muito, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós.